Agora sim, fala pessoal, aí bastante gente já acompanhando com a gente. Marcos Lima, Vitor Moza, Igor Salve! Gomes, G, João Brasiliano, Cauã, Lucas, Luiz Guilherme, que vai estar participando aí no evento Rumo ao Zewa de Belo Horizonte. Deixa eu ver quem mais está aqui. Matheus Ferrarese, Matheus Alves Lima, Matheus Rodrigues, Matheus Vilela, bastante Matheus aí, Murilão, Pedro Pereira, que participou com a gente, Peretti, né? Participou com a gente no último evento Rumo ao Zewa do Rio de Janeiro. Thiago Salgado, goleirão que eu já falei, Gabriel Calisto também já participou com a gente em São Paulo. É isso daí, rapaziada. Hoje eu vou explicar aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui, né? Hoje aqui eu vou explicar para vocês como negociar. Fala, Matheus Vilela, grande Matheus. Eu vou explicar para vocês como negociar uma bolsa de estudos com os técnicos universitários. Tem muita gente que não sabe, nem sabe que não sabe sobre isso, né? Sobre como negociar a bolsa e acha que vou mandar meu e-mail, mandar meu vídeo, o técnico vai ver e vai me oferecer. Não é assim que funciona. Você tem que negociar, você tem que falar das suas informações, você tem que passar para o técnico qual é o seu perfil de estudante-atleta. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Tem que passar para o técnico qual que é o seu perfil de estudante-atleta e para que ele possa ver se você é ou não o tipo de atleta que ele busca. E aí você vai negociando, dependendo das suas necessidades em relação à sua qualidade e o que você busca numa faculdade, em relação ao seu financeiro, em relação às suas notas, em relação ao seu inglês e também a faculdade, se ela se encaixa, né, se dá um match entre você e o seu perfil com a faculdade. Então, eu vou estar falando sobre isso, mas o mais importante aqui é como você vai negociar. Uma vez que achou o técnico certo, como que você vai negociar com ele para ter uma bolsa boa, conseguir, de repente, um 100%, ou pelo menos conseguir pagar bem pouco aí por uma bolsa. Tá? O Matheus Vilela já está dando um alô aí. O Lucas falando está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu aumento o áudio. Deixa eu ver se eu tenho como fazer. Se tiverem, quem está me ouvindo bem, em alto e bom som, só ponham eu ouço bem, ou se não estiverem ouvindo muito bem, põe que não está ouvindo direito aqui no chat. E eu já vou aproveitar e falar aqui, ó, para quem não está com o chat aberto, aqui embaixo, na tela de vocês, em algum lugar, tá escrito ali chat, e aí abram ali, e daí qualquer pergunta vocês podem ir fazendo. O pessoal está falando que ouve bem, Matheus Kleber, grande Matheus Kleber, Igor Gomes, Matheus Vilela, Matheus Rodrigues, todo mundo está ouvindo bem. O Marcos Vinícius falou aí, caneta e papel na mão. E é isso, irmão. É isso, caneta e papel na mão. Vamos fixar esse conteúdo de hoje. É um conteúdo que eu não consigo passar esse conteúdo nessa profundidade no Instagram, por exemplo, ou no YouTube, porque eu teria que fazer um super vídeo. E não, eu vou fazer exatamente no modelo em que eu uso para minha mentoria. Tá? Como eu ensino, lógico que na minha mentoria eu ensino muito mais todo o processo de recrutamento, mas aqui hoje nós vamos focar na negociação, que é uma das partes que o pessoal mais tem dificuldade, né, na hora de buscar uma bolsa. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu abrir aqui. E tá aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês vai ser uma visão geral do recrutamento, né, do processo de recrutamento, e depois os passos, né, o passo a passo da negociação. Essa é uma aula que eu peguei a aula completa da minha mentoria e estou apresentando aqui para vocês. Claro que tem algumas coisas que eu não vou me aprofundar tanto quanto eu aprofundo na aula da mentoria, tá? Mas aqui eu vou focar na parte da negociação. Uma coisa que poucas pessoas talvez saibam é que quando eu fui recrutado, eu consegui a minha bolsa de estudos nos Estados Unidos, eu demorei quase 3 anos para fazer isso, né? Foram 2 anos e meio, mas foram aí 2 períodos de recrutamento, né? Eu perdi o primeiro ano no período de recrutamento, nem sabia que existia período de recrutamento no meu primeiro ano, que eu tentei buscar uma bolsa, depois que eu descobri sobre a oportunidade. E daí, a partir daí, no segundo ano, eu tentei no período de recrutamento, tive vários erros, vários problemas de negociação, não soube como conduzir o meu recrutamento, e até que eu fui descobrir, pesquisei, aprendi, e daí no próximo período de recrutamento aí sim eu consegui. Mas isso somando foram 2 anos e meio, quase 3. Tá? E o motivo pelo qual eu transmito esse conhecimento hoje é para que vocês possam, talvez em 6 meses, 8 meses ou até menos, né? Agora o próximo período de recrutamento está próximo, falta 3 meses só, e aí vocês já vão ter condições de, em pouco tempo,
conseguir uma bolsa de estudos. Esse que é o meu objetivo e é por isso que eu faço isso daqui, que eu vou mostrar aqui agora nessa aula. Como eu falei, é uma aula experimental aí para vocês, mas é uma aula que faz parte da minha mentoria master, né, do método Rumo ao Zero. Deixa eu só, alguém fez um risco aqui na tela, eu vou pedir para não mexer nessa parte aí, tá? Mas vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma visão geral do recrutamento, né? Eu já falei que quando eu fui para os Estados Unidos, eu demorei quase 3 anos até entender como era o processo de recrutamento, fazer todos os passos e conseguir uma bolsa. Mas, de uma maneira bem simplificada e bem resumida, né? O processo de recrutamento a gente pode dividir nessas 4 partes aqui. Que primeiro é a preparação, né? Que eu chamo de planejamento. Você precisa se preparar, né? O pré-recrutamento que a gente fala. E eu costumo dizer, você tem que primeiro definir o seu perfil de estudante-atleta, né? E o que é isso, né? Para quem não sabe, eu já compartilhei várias informações sobre isso, né? Existem 3 pilares aí no perfil de estudante-atleta, que é o que quando o técnico universitário quiser negociar com você, ele vai querer saber informações sobre esses 3 pilares do seu perfil, que é o perfil esportivo, perfil acadêmico e perfil financeiro. Tá? Você tem que saber muito bem, ser muito claro com você mesmo, qual que é o seu nível esportivo, qual que é o seu nível acadêmico e qual que é o seu nível financeiro, né? Quanto que você poderia pagar por uma bolsa de estudos. Talvez você não possa pagar absolutamente nada, mas talvez você possa pagar bastante. Talvez você possa esteja disponível, não possa pagar tanto, mas esteja disposto a trabalhar, ou esteja disposto a tentar outros tipos de bolsa, ou pagar um pouquinho mais no primeiro ano, pensando em reduzir os custos depois. Tudo isso faz parte aí do seu perfil financeiro, de como que você vai planejar isso. Né? Eu não vou me aprofundar muito, isso eu me aprofundo muito mesmo. Tem 3 aulas só sobre isso na minha mentoria, e eu me aprofundo mais na mentoria. Mas hoje eu só queria que vocês entendessem que isso existe, né? Tem gente que nem sabe que não sabe sobre isso. Né? Então, definir o perfil de estudante-atleta é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer. Porque a partir daí você consegue definir as universidades que você tem mais chance de receber uma bolsa de estudos. Tem muita gente que me pergunta, Rafa, me fala aí uma faculdade que eu tenho mais chance de conseguir uma bolsa de estudos, ou me dá uma lista aí das 10 faculdades que mais dão bolsa. E, cara, não existe uma faculdade que mais dá chance. Senão, cara, eu diria esse um nome de uma faculdade e na semana seguinte 200 pessoas iam entrar em contato com essa faculdade e simplesmente a faculdade não ia ter vaga o suficiente, entendeu? Então, existem faculdades certas para o perfil certo de pessoas, né, de atletas, de estudante-atleta. As universidades que mais vão dar chance para você. E para você entender isso, você tem que entender que tipo de estudante-atleta você é, né, ou futuro, se você ainda não é um estudante-atleta, mas futuro estudante-atleta, qual é o seu perfil de estudante-atleta, para poder transmitir isso para os técnicos. Tá? Então, você tem que entender isso e depois dessa parte da preparação, do planejamento, vem a parte da avaliação. Tá? Então, essa avaliação é feita pelo técnico. É uma coisa muito importante que você tem que ter claro na sua cabeça, é que o técnico dos Estados Unidos, o técnico universitário, é a pessoa que toma a decisão, né? A pessoa que você tem que falar. Você sempre tem que falar com quem toma a decisão, quem bate o martelo. E esse é o técnico universitário. Tá? O técnico universitário é quem oferece ou não, quem decide. Ele não precisa perguntar para ninguém, será que eu ofereço uma bolsa para esse garoto ou não ofereço? Não, é ele que decide. Tá? Então, com ele que você tem que negociar. Claro que a maioria, não todos os técnicos universitários, eles têm assistentes, né? São assistant coach ou assistentes técnicos. E a maioria dos assistentes técnicos fazem uma primeira avaliação no seu vídeo. E daí, se ele gosta, ele fala com o técnico, esse moleque me mandou aqui o vídeo e tal, e daí eles meio que conversam na equipe deles. Às vezes tem 2, às vezes tem 5 assistentes. Quanto mais assistente tiver, é mais certo de que um assistente vai ser o primeiro avaliador, né? Vai ter um avaliador antes do técnico principal avaliar você, tá? Então, é importante você mandar não o técnico, mas tenha isso na cabeça. Mas quem toma a decisão é o técnico universitário. Você vai contar com ele, com os seus assistentes, no período de recrutamento. Uma coisa que eu não todo mundo está conseguindo ver a tela aí que eu estou compartilhando.
Tá? Só põe no chat ali, tá ok, eu tô visualizando a tela, porque eu tô falando, e não sei se tá aparecendo a tela para vocês. Esse estava aí. Pede o pessoal para desligar o microfone aí, porque tá atrapalhando. Deixa eu ver. Eu vi que tem um pessoal falando aqui, eu tava sem o fone. Então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, deixa eu só ver dos participantes aqui. Pede o pessoal para desligar o microfone. Tem alguém discutindo com a namorada, com a esposa, com a mãe. O pessoal que tiver aí com o microfone ligado. Já acabou. Quem tá com o microfone ligado. Aí, eu acho que eu consegui mutar todo mundo. Acho que até eu tô mudo. Estão me ouvindo normal e estão... Duas coisas. Estão me ouvindo normal e estão visualizando a tela do meu computador que eu estou compartilhando. Tá, o Thiago já está fazendo sinal e parece que está tudo certo. Então, vamos continuar. Se por acaso der mais, às vezes eu tiro o fone aqui e me perco. Se por acaso tiver mais conversas paralelas aí, eu peço para todo mundo ficar atento se está com o microfone ligado ou não. E qualquer coisa me avisem aqui no chat, tá? Sempre depois que acabar uma explicação, eu volto para dar uma olhada no chat para ver se tem perguntas e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula, tá? Então, tem o período de avaliação, que quem avalia, como eu falei, é o técnico universitário, e você vai entrar em contato com ele por e-mail no período de recrutamento. Já logo vamos entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Mas essa avaliação vai ter vai envolver o seu vídeo de melhores momentos, tá? Que você tem que ter um vídeo de melhores momentos para ser avaliado. O técnico não vai simplesmente acreditar na sua palavra. Ah, eu sou um bom jogador. Aí como é que ele vai saber se realmente é? Então ele precisa ver você jogando. E o vídeo de melhores momentos é a melhor forma de o técnico ver você, né? A não ser que seja... outra forma seria ao vivo ou em showcases que o técnico vem até o Brasil, ou então... ou você vai até no Disney Cup, por exemplo, para os Estados Unidos, ou então você indo visitar. Mas é mais complicado, porque são menos técnicos que vão estar ouvindo você ao vivo. O maior parte é por e-mail, por vídeo mesmo. Então, tem um vídeo de melhores momentos, faça um vídeo, se não tem um vídeo gravado. Eu tenho um evento rumo ao Zeu aqui, ó, que eu até tô com a camiseta, o uniforme. O próximo vai ser em Belo Horizonte, no dia 29 de setembro. Rapaziada aí vai participar. Já teve gente que participou, o Vitor Moza, que é um deles, participou em São Paulo. Vai ter em São Paulo de novo ainda esse ano, tá? Então, tenham um vídeo de melhores momentos. Tenham um e-mail de apresentação, saibam como escrever um e-mail de apresentação, como funciona o primeiro e-mail que você vai mandar para o técnico, que é de apresentação, e tenha bem organizadas as suas principais informações pessoais, né, dentro daquele perfil de estudante-atleta, para que o técnico avalie você. E depois da parte de avaliação vem a parte de negociação, tá? Que é o assunto principal da aula de hoje. Já vamos entrar aqui, eu só estou dando uma visão geral primeiro aqui no recrutamento, mas a negociação ela começa quando o atleta entra em contato com o técnico, né? Então a partir já do primeiro e-mail você já está falando em negociação com o técnico, e ela termina quando você, atleta, aceita uma proposta de bolsa. Então toda essa conversa que vai ter nesse e-mail, tá? Entre você fazer o primeiro contato com o técnico e esse técnico oferecer uma proposta para você e você aceitar, tudo isso faz parte da negociação. Quanto vai ter de bolsa, quanto que vai precisar tirar do TOEFL, se ele vai te ajudar ou não, o que vai ter que ser feito, toda essa conversa aí vocês vão ter que ter, tá? E eu vou falar mais sobre isso, esse é o assunto principal da nossa aula de hoje. E daí o último passo seria a parte da matrícula, que é a burocracia, né, onde você vai se matricular na faculdade, vai ter a sua documentação. Eu vou tirar o fone aqui, que eu não gosto muito de ficar com esse negócio na orelha. Vamos lá, daí você vai reunir sua documentação, vai aplicar para a faculdade, vai receber o I-20, né, que é o documento que permite que você tire um visto de estudante e faça o visto F1. Vai lá fazer a entrevista e vai fazer o visto F1, que é o visto de estudante. Essa é a parte burocrática, é a parte da matrícula, tá? Então, esses vão ser os passos que você vai fazer. Você vai se preparar, você vai ver qual que é o tipo de faculdade para o seu perfil, você vai montar uma apresentação, né, um vídeo de melhores momentos, um e-mail de contato, né, de primeiro contato com informações, e depois você vai negociar para poder aceitar uma bolsa e se matricular. E é sobre essa negociação que eu vou falar agora. Eu acho que já tem bastante gente na sala aí, e vamos falar do assunto principal, né, e mais importante dessa aula aqui, tá? Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Deixa eu ver aqui os últimos comentários do chat.
Para quem quiser, eu tenho uma lista de universidades com mais de 100 faculdades, o Marco Vinícius falando. Bom, enfim, queria ir para o evento, só que moro em Fortaleza, o Igor falando. Infelizmente, em Fortaleza eu não faço, normalmente eu faço Rio de Janeiro, São Paulo. Belo Horizonte vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Tem vaga sim, o Galaxy S9, aí, não sei qual que é o nome, mas acho que está aparecendo só o modelo do celular. Galaxy, vou te chamar de Galaxy, parceiro. Ainda tem vaga para o evento Rumo ao Zero de Belo Horizonte, vai ser o próximo evento que a gente vai estar fazendo. Quem participar vai levar uma dessas, ou essa aqui, ou a camiseta vermelha. E são 4 horas de futebol para você gravar o seu vídeo de melhores momentos. Beleza? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre a negociação. Matheus Ferrarese perguntando como escrever um bom e-mail. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda nessa aula, mas é um assunto que eu exploro muito, né, dentro da minha mentoria, mas eu também não posso, se eu falar sobre tudo que tem na minha mentoria aqui, nós vamos ficar, para ter uma ideia, são mais de 20 horas de aula dentro da minha mentoria, e não tem como eu apresentar tudo isso numa aula só, mas hoje eu vou focar na negociação, mas eu vou falar um pouquinho sobre como escrever um e-mail. Beleza, Matheus? Murilo perguntando, como eu falaria com os técnicos para fazer um teste pessoalmente, estando lá? Tá? Esse é outro assunto, acho que foge um pouquinho do nosso assunto da nossa aula. Quem que perguntou aqui? O Murilo. Tá? Mas você precisaria também falar com ele, seja por e-mail ou por telefone, e provavelmente também ele iria querer ver o seu vídeo de melhores momentos para ver se vale a pena convidar você para fazer um teste lá. Tá? Só aí essa dica que eu dou, mas eu vou focar aí na negociação, porque senão essa live vai durar 3 horas. Tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, rapaziada, eu nunca vi ninguém falar sobre isso na internet. É uma coisa que só gente muito experiente em negociação de bolsa de estudos sabe. Eu vou estar passando esse conteúdo para vocês a partir de agora. Então, papel e caneta na mão, como alguém já tinha falado antes ali, e vamos prestar muita atenção, tá? Então, primeiro de tudo, né? Deixa eu até deixar isso aqui aberto, ó, né, para a gente poder ir acompanhando ali, né? Vamos dizer que você já se planejou, já entende o seu perfil de estudante-atleta, já sabe para quais faculdades você tem mais chance de receber bolsa e quais que você vai entrar em contato, né? Já preparou a sua apresentação, né? O seu vídeo de melhores momentos, o seu texto de e-mail, e está pronto, né? E mandou essa apresentação, e aí que começa a negociação. E isso vai acontecer lá por novembro, tá? Sempre me perguntam, pode mandar antes de novembro? Pode, mas vai ser menos técnicos que vão responder você, porque o período de recrutamento é em novembro. É quando acaba o futebol universitário dos Estados Unidos, a temporada, e aí os técnicos avaliam os seus times, os seus elencos, e veem, agora eu estou precisando dessa posição, ou daquela posição, ou dessa característica. E aí eles começam a recrutar. Então, novembro é que começa isso. Dá para entrar em contato antes, mas aí você vai ter menos resposta e tal. Mas, enfim, a partir de novembro começa o período de recrutamento. Para negociar com os técnicos, você precisa improvisar, tá? Não existe um modelo de e-mail pronto. Até eu mesmo, dentro da minha mentoria, eu ajudo a escrever um texto de e-mail, mas é o primeiro e-mail, é o texto de apresentação, né? Tem ali um modelinho que dá para seguir, mas é o texto de apresentação. A partir do momento que aquele técnico responde você, é quando começa de fato a negociação. E aí, você tem que responder baseado naquilo que ele falou. Então, é um improviso, né? Não vai ter um modelinho, vai ter que falar exatamente assim, assim, assado. Então, aí tem uma certa parte de improviso. Você tem que saber como que os técnicos pensam, tá? E é importante você entender que, primeiro, não existe certo ou errado, tá? O que existe é a sua realidade e a sua necessidade versus a realidade e a necessidade do técnico. Às vezes você precisa de uma faculdade em que possa pagar no máximo 3, 4 mil dólares por ano com moradia e alimentação. Você é meio campo e, sei lá, quer uma faculdade, não sei, vamos chutar, quer uma faculdade numa cidade grande, por exemplo. Tá? E essa é a sua necessidade, essa é a sua realidade em relação financeira, esportiva, acadêmica e a sua necessidade. A realidade do técnico pode ser outra, às vezes ele não precisa de um meio campo. Então, ele nem vai responder você. Às vezes, ele precisa de um meio campo, mas precisa que o cara tenha uma condição de pagar 10 mil dólares por ano. Aí não encaixa. Então, por isso é importante você fazer aquela preparação e entender quais faculdades que você vai ter mais oportunidade. E dentro dessas, você envia. E aí, você tem que encontrar aqueles técnicos que têm a necessidade na sua posição. Às vezes, o técnico, a faculdade é exatamente o que você precisa.
tem um match perfeito com o seu perfil, mas aquele técnico não está precisando de alguém da sua posição. Tá? Então você tem que entender que existe esse balanço, a sua realidade e necessidade e a realidade e necessidade do técnico. Mas quando você encontra esse match, aí que começa a negociação, tá? Os técnicos têm um orçamento para a bolsa de estudos para oferecer, tá? Isso é importante você saber, eu não sei se isso é exclusivo não, isso aqui não. Eu falo abertamente sobre isso, tá? O que é esse orçamento? O técnico não pode simplesmente dar a bolsa do jeito que ele quer para todo mundo, tá? Ele tem mais ou menos 9,9, vamos arredondar para 10. Ele tem 10 bolsas completas disponíveis, tá? E presta atenção nisso. Ele tem 10 bolsas completas disponíveis para distribuir entre todo o time. E o que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a faculdade custa $20 mil por ano. E o que isso significa? Se o técnico tem aqui, arredondando 10 bolsas completas, ele tem um orçamento de $200 mil para oferecer de bolsa de estudos. Mas ele tem que dividir isso entre os, sei lá, os 30 atletas do elenco dele. Deixa eu ver quanto que é $200 mil dividido por 30. 6.600, tá? Então, se ele fosse dividir de uma forma igualitária, ele teria que oferecer $6.600 de bolsa para cada um dos 30 atletas dele, e no total o atleta ia ter que pagar ainda 4.600. Ou melhor, não, era 20 mil menos 6.600. Então o atleta ia ter que pagar 13.400 ainda. Tá? Então, não é assim que funciona. O técnico ele não vai oferecer a mesma bolsa para todo mundo. Algumas eles vão oferecer bolsas maiores, algumas bolsas menores, alguns eles nem vão oferecer bolsa. Tá? Principalmente para os próprios americanos, que tem outros tipos de bolsa, outros tipos de incentivo. É mais barato para americano do que para estudante internacional, e também tem bolsas acadêmicas, outras coisas. Tá? Então, o técnico tem esse orçamento. Vamos usar esse exemplo. Tá? Numa faculdade que custa $20 mil, o técnico tem $200 mil. Se ele oferecer 100% de bolsa para um, que é $20 mil, ele só vai ter 180 mil para dividir entre os outros. Se ele oferecer bolsa completa para 10, ele já não vai mais ter bolsa para oferecer para todo o resto. Então ele barganha, né? Os técnicos barganham. Ele quer pagar menos por um jogador para poder ter vários jogadores de qualidade. Então vocês têm que entender isso na cabeça do técnico, né? Mesmo se o técnico tem bolsa disponível, às vezes ele vai dizer que não tem, né? Para poder gastar menos com você. Eu ponho gastar menos entre aspas, né? Porque depois eu vou explicar o conceito de qual é o seu valor para o técnico, tá? Isso é uma coisa importante para você entender, né? Para entender como o técnico pensa. Quanto que você custa para o técnico? Né? Você acha que simplesmente o técnico fala, vou dar, sei lá, $18 mil de desconto para você, você paga 2. Quer? Não, ele não é assim, tá? Ele tem aí o próprio técnico, ele tem o seu planejamento, ele planeja o seu orçamento. Querendo ou não, a faculdade é um negócio. Para eles, é um negócio. Ele precisa do dinheiro das mensalidades, né? O dinheiro para todo mundo, senão ele daria 100% para todo mundo. Né? As faculdades, eles precisam das mensalidades dos alunos, mas o técnico tem essa autonomia de disponibilizar 200 mil ali para ter, né? Nesse caso, nesse exemplo, para ter um elenco bom, né? E competitivo para poder disputar, porque é importante para eles disputar o campeonato, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas é importante vocês entenderem essa parte sobre como funciona a cabeça do técnico e qual é a realidade dele na hora que ele está negociando com você. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma pergunta aí. Deixa eu ver qual que era a última pergunta que eu tinha falado. Tinha sido sobre o evento de BH. O Murilo. O processo de negociação de quem está transferindo da NJCA para uma faculdade de 4 anos tem uma negociação diferente? A negociação é muito parecida, tá? Isso que eu vou ensinar agora aqui ajuda também para transferência. É basicamente a mesma coisa, tá? A única diferença é que você vai ter mais informação sobre você mesmo, né? Porque você já vai estar a sua informação já vai estar no modelo em que o técnico está acostumado, ele pode verificar aquela informação, ele tem mais credibilidade. Porque quando você está no Brasil, você fala, já joguei em vários times de categoria de base, o técnico não tem como saber se é verdade ou não. E se jogou, ele não sabe quantos jogos você jogou, quantos gols você fez e tal. E se você está numa Junior College hoje, transferindo para uma outra faculdade, você pode falar, joguei na Neosho County e joguei tantos jogos, e ele pode entrar lá no site da NJCA e ver que realmente você tem aquelas estatísticas. Isso aumenta muito a credibilidade e ajuda a se
a conseguir negociar melhor, tá? Mas isso aí só se você está transferindo, né? Se não, você não tem muita informação, ou pelo menos a informação não é tão fácil de o técnico verificar. Por isso que eu sempre falo que o primeiro ano, às vezes, o técnico oferece um pouquinho menos de bolsa e depois, a partir do segundo ano, aumenta essa bolsa. Mas vamos voltar aqui. Quando se inicia a conversa com técnicos, e-mails são respondidos rápidos ou demoram? Eu já vou falar sobre isso, tá aqui na parte de negociação, leva de 3 a 5 e-mail, tá logo ali, tá? Cauã perguntando, ainda faltam 2 anos e meio para mim terminar o ensino médio, mas eu já posso ir mandando os e-mails para os técnicos demonstrando meu interesse? Já pode sim, tá? Mas você vai ir conversando e tal. O ideal é mandar um ano antes de se formar ou no ano que você está no terceiro ano para ir falando. O Salgado falando que infelizmente vai ter que sair, grande abraço, depois ver a gravação, né? Vai receber a gravação no e-mail, pode ficar tranquilo. Paulinho falando que cheguei, alguns saem, outros voltam. Dia 1º do mês, eu recebi uma proposta da John Wood Community College, o Matheus Vilela. Só que o budget era de 13 mil, né? Para quem não sabe, budget é qual é o seu orçamento, quanto que você vai ter que pagar pela faculdade. É um pouquinho alto, 13 mil. Eu perguntei sobre bolsa para o assistente coach, deve ser o assistente, e ele disse que já tinha esgotado o orçamento deles, mas disse que eu poderia entrar em contato com eles de novo em novembro. É isso aí. Né? Se você falar agora, muitas vezes ele ainda não sabe quanto de orçamento ele vai ter para oferecer de bolsa, e aí ele simplesmente não vai oferecer, vai perguntar para você se você poderia pagar o total, que nesse caso da proposta do Matheus foi 13 mil. Quais as chances de um atleta conseguir uma bolsa 100%? É razoavelmente comum de acontecer. Tá? Esse ano, aí para quem acompanhou o Luiz Eduardo, né, o Carioca, que eu acho até que já jogou com o Vitor Moza aqui lá no evento Museu, ele conseguiu 100%. Eu acho que do pessoal aí que participou da minha mentoria, tiveram 3 ou 4 que conseguiram 100% de bolsa. Em Junior College, todos eles, é muito mais comum em Junior College. Eu nunca vi ninguém conseguir, de verdade, aí nos meus últimos 10 anos de experiência, eu nunca vi ninguém conseguir na NAIA nem na NCAA bolsa de 100% no primeiro ano só pelo vídeo de melhores momentos. Tá? Em Junior College, sim. Então, se o seu foco é conseguir 100%, foca em Junior College. Depois transfere e tenta manter o 100% na outra faculdade. Gabriel Calixto perguntando como funciona extracurriculares. Eu não vou focar nisso aqui, tá, Gabriel? Porque senão a gente vai acabar saindo muito do assunto. Eu ainda vou começar, daqui a pouco eu vou entrar aqui na parte principal da aula, então eu não quero me estender muito. Quanto à nota do TOEFL, o quanto uma nota do TOEFL influencia numa bolsa, eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Rafa, a prova da FCE vale tanto quanto a TOEFL? FCE, eu não sei do que você está falando. Para ingressar numa faculdade como estudante atleta, eu não sei o que é FCE. Se eu não sei o que é FCE, não sei. Ou você está inventando uma sigla aí, ou digitou errado, sei lá. Então, me explica melhor aí, Luiz Guilherme. Paulinho falando, qual a média de bolsa que eles dão? De 50% a 80%? Esse é o comum. Na média, fica ali uns 70%, 60%, dependendo do técnico, da faculdade, da época do ano que você está recrutando. Tá? Mas vamos entrar em negociação agora, tá? A negociação pode levar de 3 a 5 e-mails mais normalmente. Aí, deixa eu só ver se não tem um som. Deixa eu focar com esse negócio aqui. De 3 a 5 e-mails. O que isso acontece? Você manda um primeiro e-mail, tá? E o técnico ele vai assistir seu vídeo. Se gostou, ele vai responder você. E aí você vai trocar uns 2, 3, 4, 5 e-mails talvez, dando toda a informação que ele perguntar e negociando, falando de valores, falando sobre o que você precisa e ele falando sobre o que ele precisa. E aí vocês tentam chegar em um acordo. Normalmente demora de 3 a 5 e-mails essa negociação. E nesse prazo, ou o técnico vai dizer logo para você, ó, eu tenho uma bolsa e de tanto, vê se serve para você, ou ele simplesmente vai dizer, não posso, não tenho interesse, tchau, tá? Nesse período. E para você saber quanto tempo que demora, né, de 3 a 5 e-mails, você pode usar de média aí, né? Isso não é uma regra, cada um tem seu próprio tempo, mas demora em média aí, de um dia a uma semana. Então, se você manda um e-mail hoje, até uma semana o técnico não responder, talvez ele não tenha visto ou não tenha se interessado, tá? E o técnico pode pedir seu WhatsApp. Se ele pedir o seu WhatsApp, fica mais rápido essa negociação, porque você ali em tempo real vai trocando mensagens e aí de repente chega num acordo. E é comum as negociações acontecerem por WhatsApp, tá? Então se prepare, né? Talvez ele peça para ouvir áudio, mensagem de áudio, até para ter uma noção do seu inglês,
né? Então, se você não fala muito bem inglês, já fale, ó, eu vou mandar aqui mensagem, escrever aqui porque o meu speaking não está muito bom, não está muito afiado, né, para ele saber, né? E ele tem que saber, ele tem que entender qual que é o seu perfil. Às vezes não adianta nada você ficar aí um mês negociando com um técnico para depois saber que precisa ser fluente em inglês, precisa tirar 80 no TOEFL, tá? Então é bom você ter essas informações para o técnico já de início. E se o seu inglês for de médio para bom, né, e você tem a confiança para mandar esses áudios, você pode ser proativo e perguntar para o técnico o WhatsApp dele, que daí a negociação fica muito mais fácil. Só não faça a besteira, e tem muita gente que me fala, ah, Rafa, inventei a roda, né, descobri o segredo. O que eu tenho que fazer é pedir para outras pessoas o WhatsApp do técnico e entrar direto em contato com ele, ou então procurar o perfil da rede social do técnico e entrar em contato direto pelo Instagram ou Facebook. Não faz isso, cara. Tá? Você está fazendo uma negociação. Né? Você não é uma brincadeira, você está fazendo uma negociação para estudar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Tá? Se o e-mail do técnico é o que está lá aparecendo no site da faculdade, é porque é por e-mail que você tem que entrar em contato, ou pelo formulário de recrutamento, ou até às vezes tem o telefone, você pode, se tiver confiança, pega o telefone e liga para o técnico. Né? Tem aplicativos aí hoje em dia que você pode ligar para os Estados Unidos de graça. Eu tenho, inclusive, Google Hangouts. Né? Anota essa aí, Google Hangouts, se você fala inglês, baixa o Google Hangouts e liga para o telefone fixo do técnico e troca uma ideia com ele. Tá? Mas, enfim, é pelo e-mail o primeiro e-mail que o primeiro contato seu, e depois você vai ver o WhatsApp ou rede social ou até ligar para ele, enfim. Beleza? E aí a gente entra no iniciar o contato. O que você tem que fazer para ser recrutado, tá? Então a primeira coisa, deixa eu antes ver aqui que teve algumas perguntas no chat. Consigo bolsa de 70% com vídeo de treinamento com alguns lances de jogos? Cara, muito complicado. Se você conseguir, vai ser um técnico que esteja desesperado, não esteja conseguindo recrutar bons atletas e quanto mais difícil, mais dificuldade o técnico tiver em conseguir, quanto mais dificuldade o técnico encontrar em recrutar um bom atleta, mais ele vai abaixando os critérios dele. Tá? Então, se no início ele nem olha vídeo de treinamento, talvez se ele não estiver conseguindo recrutar, ou se a faculdade dele não for muito boa, tem um time ruim, ele precisa recrutar qualquer um, ele vai se submeter a assistir um vídeo de treinamento. Agora, se não, se você quer uma faculdade boa, um time bom, uma bolsa boa, você precisa ter um vídeo com jogos, com lances de jogo, só lance de jogo. Ele quer saber o que você faz. Tá? Então, esse que é o segredo aí. É como se você estivesse conversando cara a cara com o técnico e falando, ó, técnico, eu tenho uma boa velocidade, eu sou driblador, eu chuto bem. Só que em vez de falar isso, você vai provar isso através dos lances de jogos que você vai botar no seu vídeo. Beleza? Matheus Vilela, no meu caso, ele pediu para eu mandar um rei para ele no WhatsApp, logo no e-mail de retorno. Beleza, daí a negociação fica muito mais suave através do WhatsApp. Marcos Vinícius falando, você é louco. Não vi exatamente por quê. Vou fazer o TOEFL no dia 22 de novembro. Manda os e-mails antes. O Lucas perguntando. Manda o e-mail antes. O ideal seria fazer o TOEFL antes de mandar o e-mail, antes de começar a negociação. Mas no seu caso, que já tem o TOEFL marcado para o dia 22 de novembro, eu acredito, você coloca no e-mail TOEFL marcado para novembro. Tá? Fala só isso. Quando eu tiver a nota, eu te mando. Tá? É bom você, no e-mail de apresentação, já fala do TOEFL. Seja que a nota que você já tem ou a data que você for fazer. Beleza? O TOEFL pode ser pedido depois das conversas? Não entendi a sua pergunta, Marcos Vinícius, mas se você está perguntando se o técnico vai ou não pedir o TOEFL, cara, parte do princípio que todos eles pedem TOEFL. Tá? Eu já falei algumas vezes, não sei se todo mundo acompanhou, mas existem hoje em cerca, né, não é exatamente isso, mas cerca de 1.800 faculdades que oferecem bolsa de estudos para atletas para jogar futebol masculino. Tá? Eu foquei nessa pesquisa no futebol masculino. E dessas 1.800 faculdades, são 18 que não pedem nenhum tipo de comprovação de TOEFL, tá? De inglês. Ou seja, 1%. Se você decide não fazer o TOEFL, você simplesmente joga 99% das suas chances fora, né? E fora que essas 18 acabam sendo muito mais competitivas, né? O técnico, por ter bastante possibilidade de recrutamento, ele sobe os critérios dele lá em cima, vai pedir para você pagar mais, vai pedir para
você ter um vídeo melhor. Então, não vale a pena. Tá? Para quem quiser, eu tenho uma lista, de novo, Marcos falando. Marcos, não, aqui não é um lugar para a gente fazer divulgação, tá? É um lugar para a gente fazer uma aula. Então, eu vou pedir aí que você... Esse é o teu cartão amarelo, hein, irmão? Vou pedir para você não ficar fazendo oferta. Depois faz as ofertas em outros lugares. Senão, a gente vai ter que acabar a aula aí para você. Valeu? Lucas falando, Rafa, me falaram que os Estados Unidos disponibiliza 10 períodos para os estudantes e que os 10 períodos feitos no Brasil descontam nos períodos de lá. É verdade? Você pode sim transferir, né? Mas não é exatamente 10 períodos, né? Você pode transferir o que você já fez, eles vão avaliar o que você já fez e ver o que eles podem aproveitar lá ou não. E vão aproveitar o que der para aproveitar, o que se encaixar com as matérias que eles têm lá. Beleza? Se eu conseguir uma Junior College sem o TOEFL, para eu me transferir, eu ainda preciso do TOEFL? Não. Tá? Depois que as suas notas já estejam, você já esteja nos Estados Unidos, não precisa. Beleza? Mas vamos continuar, porque agora a gente vai entrar na negociação. O que fazer para a negociação? Primeiro de tudo, envie um e-mail por vez e personalize com o nome do técnico e a faculdade. Esse é o e-mail de apresentação, tá? É o primeiro e-mail. Tá? Você vai escrever um e-mail base, um e-mail de apresentação, um e-mail padrão, e você só vai mudar lá o nome do coach no início do e-mail e o nome da faculdade, que em um pedaço do e-mail você vai escrever, eu gostaria de jogar na faculdade tal. Né? Vai personalizar com o nome da faculdade, o nome do técnico e envia um por vez. Nada de escrever um e-mail inteiro, por favor, né, irmão? Não vai escrever um e-mail lá e botar o endereço de vários técnicos lá no que ninguém vai responder você, tá? Já fique avisado, tá? Nunca envie o vídeo anexado no e-mail. Não suba o vídeo, não faça o upload do vídeo no e-mail para o técnico. Ele não vai baixar o seu vídeo. Tá? Então, sempre posta no YouTube e manda no e-mail só o link. O primeiro e-mail é só de apresentação e o objetivo é fazer com que os técnicos cliquem no link e assistam o seu vídeo. Esse é o start, esse é o primeiro passo, é o técnico assistir seu vídeo. Depois, assistiu, ele vai responder você dizendo que tem interesse ou não, ou se não tiver interesse, às vezes nem responde, tá? Mas é importante você saber que o objetivo do primeiro e-mail não vai ficar contando história e dizendo que precisa de uma oportunidade de fazer um e-mail de 2 páginas. Não é isso. Tem que ser curto e objetivo. Faça com que ele assista seu e-mail. Nem que para isso você escreva só 2 linhas. E se isso for suficiente para fazer com que o técnico clique no seu link, é o que você faz. Beleza? Os técnicos podem demorar até 1 semana para responder o e-mail, como eu falei lá em cima. E normalmente a primeira resposta eles vão perguntar quanto você pode pagar por ano na faculdade, para eles entenderem o seu perfil. Tá? Que nem eu falei, por que você tem que entender o seu próprio perfil de estudante atleta no lado esportivo, acadêmico e financeiro? A parte esportiva, tá? Você vai mostrar pelo vídeo. A parte acadêmica você vai mostrar, você vai provar pelas suas informações acadêmicas, como GPA, né, as notas no ensino médio, e como nota do TOEFL, SAT, se precisar. E a parte financeira você vai provar falando para o técnico, ó, eu posso pagar mais ou menos tanto. Tá? Então você tem que ter esse perfil, você tem que ter essas informações bem claras na sua cabeça, porque ele vai perguntar. Beleza? E normalmente no primeiro e-mail ele quer entender assim, ó, ele já viu, quando ele responde o primeiro e-mail, ele já viu qual que é mais ou menos o seu nível esportivo. Provavelmente você no primeiro e-mail já escreveu algumas coisas sobre notas, sobre TOEFL, né, se você fez o e-mail certo. Então ele já tem uma noção de se você está no perfil que ele precisa academicamente, e aí ele vai acabar perguntando mais sobre quanto você pode pagar para entender o seu perfil financeiro. Beleza? Mas vamos lá. A negociação pode levar, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui mais para frente. Eu vou abrir aqui, tá? Isso aqui é importante, isso é uma coisa importante. Normalmente é um conteúdo que eu falo só na aula da mentoria, mas aqui eu vou abrir para vocês, tá? Os técnicos podem demorar até 1 semana para responder o e-mail e normalmente na primeira resposta eles vão perguntar quanto você pode pagar numa faculdade. Tá? Eu só abri aqui porque eu prometi para vocês lá em cima que eu ia falar sobre como você entender sobre o seu preço, quanto você custa para o técnico, e é aqui que eu falo a primeira vez sobre isso, tá? Primeiro, como eu já falei, a faculdade, o orçamento da faculdade é 10 vezes o valor da faculdade. Né? Como eu dei um exemplo antes, aqui tem outro. Ó. Se a faculdade custa $10 mil por ano, o orçamento que o técnico tem é $150 mil por ano para oferecer de bolsa. Ele vai tentar
distribuir da melhor maneira possível entre os atletas dele. Normalmente ele vai ter entre 25 e 30 atletas e ele vai oferecer essas bolsas, né, para aqueles jogadores melhores que ele acha mais importantes, ele vai oferecer mais, para aqueles jogadores que ele acha menos importantes, vai oferecer menos, tá? E qual que é o seu preço? Você tem que ter isso, cara, grava na sua cabeça isso, anota no caderninho e grava. Você tem que saber que você custa para o técnico alguma coisa, tá? Então, qual é o seu preço? Deixa eu abrir tudo aqui. Vamos dizer que se você só pode pagar $5.000 por ano pela faculdade, tá? Então, se nesse exemplo aqui, se a faculdade custa $15.000 por ano e você pode pagar $5.000, né? Isso significa que você vai custar para o técnico $10.000 por ano. Então, esse é seu preço. Você sabe quando você vai comprar, sei lá, vai comprar uma chuteira, vai comprar uma bola, vai comprar uma roupa, sei lá. Você entra na loja e você olha o preço das coisas, né? Pô, será que vale a pena comprar essa chuteira? Pô, mas tá R$400. Essa outra tá 200. Eu acho que eu vou ficar com essa outra aqui. É a mesma coisa. Você tem que entender isso na cabeça do técnico. É a mesma coisa. Ele vai olhar, pô, esse aqui só pode pagar 5.000, mas ele é um bom jogador. Esse outro é um jogador não tão bom, mas ele pode pagar 10.000. Pô, eu acho que na minha situação eu vou pegar esse outro que talvez não seja tão bom, mas pode pagar mais. Então isso faz parte, o técnico vai pensar dessa maneira, ele vai fazer esse tipo de avaliação como se estivesse realmente fazendo uma decisão de compra. E é por isso que é importante você entender qual é o seu preço. Então como que você vai entender qual é o seu preço? E eu vou entrar em mais detalhes ainda nessa aula, né? Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Você tem que saber quanto que a faculdade custa, né? E quanto você pode pagar, e aí diminuindo o quanto você pode pagar do valor da faculdade, você vai saber seu preço. E se seu preço for alto, você já tem que saber que o técnico vai ser mais difícil de ser convencido, tá? Mas isso era uma coisa da aula exclusiva lá para a aula de mentoria, mas como era pouca coisa, eu decidi abrir para vocês aqui, tá? A negociação pode levar várias trocas de e-mail, como eu falei, e usar o WhatsApp também para agilizar. E eu sugiro que vocês enviem para o máximo de faculdades possíveis que puder, né, no mínimo 100 e-mails, e dê preferência para Junior College pensando em transferir depois, porque é a porta de entrada, é o jeito mais fácil, a não ser que você já tem SAT, já tem boas notas, enfim, tá? Tem várias situações, mas eu sempre considero o Junior College a melhor porta de entrada, porque é mais fácil de você conseguir uma bolsa melhor depois numa NAIA ou numa NCAA do que indo direto. Tá? Deixa eu ver quais foram as últimas perguntas que tiveram aqui. Quando você tem duas propostas praticamente iguais de Junior College, o que você faria para escolher? A estrutura da faculdade ou a posição no ranking? Cara, depende muito do seu objetivo. Tá? Eu ensino isso, né? Tem uma aula só sobre isso, como você definir o seu objetivo dentro da minha mentoria. Mas assim, se o seu objetivo, por exemplo, é jogar futebol profissional, você vai ter que escolher pela que dá a melhor, pela que tem a melhor posição no ranking, tem a melhor time. Tá? Se o seu objetivo é garantir que você vai conseguir pagar, talvez você tenha que priorizar aquela que cobre menos. Né? Se o seu objetivo é só se formar nos Estados Unidos, talvez você possa escolher através de outros critérios. Por exemplo, eu quero me formar nos Estados Unidos, então ir para o time A, o time B não interessa, mas eu quero ficar na Califórnia, então vai para aquela da Califórnia. Ou eu quero morar perto de uma cidade grande, então vai para aquela. Então depende muito. Você tem essa fase de essa fase de pré-recrutamento, que é a parte do planejamento e preparação. Eu exploro muito isso dentro da minha mentoria, porque é muito importante você entender qual que é o seu objetivo, quais são as suas prioridades, porque daí só com isso que você vai poder decidir entre uma faculdade e outra. Beleza? O Pedro Pérez falando, histórico escolar aqui do Brasil influencia na porcentagem de bolsa? Pode influenciar dependendo das suas notas. Se você tem notas boas, o técnico ele vai ver até com bons olhos, porque ele vai poder combinar a bolsa esportiva com uma bolsa acadêmica. E daí ele não vai precisar gastar tanto assim do orçamento dele, porque ele sabe que você vai ter uma bolsa acadêmica para somar. E isso aumenta a sua bolsa, com certeza. Mando a real para ele sobre o meu budget. Cara, nessa aula ainda vai ter o conteúdo pica da aula hoje, responder essa sua pergunta aí. Mas tá logo ali abaixo. Então, quem me perguntou aqui se eu mando a real sobre o meu orçamento ou sobre o budget, segura aí, porque ainda nessa aula vai ter um conteúdo mais foda
sobre isso, como você negociar. Se você fala aqui um pouquinho menos, se você fala um pouco mais, se você fala o seu budget, uma coisa que ninguém, tem certeza, ninguém nunca falou isso para vocês. Eu até fico bobo com o conteúdo, mas é conteúdo bom mesmo. 6K é um budget bom para iniciar uma negociação com o Junior College? 6K é uma boa. Se for 6K de dólar, é perfeito. É isso, 6 mil dólares, tá? Em base na explicação do Rafa, tu tá bem. É isso mesmo, tá? Cara, se eu enviar o vídeo em novembro, dezembro, conseguir uma bolsa, eu vou pro college em janeiro ou no início do ano letivo de agosto? O melhor é você ir em agosto, porque se você pegar uma bolsa em janeiro, em dezembro, e já querer se transferir em janeiro, você tem um mês, seja em novembro ou dezembro, né? Você só tem um mês para conseguir fazer todo o processo burocrático, tirar o visto e comprar sua passagem e ir. E fora o processo burocrático, que é complicado, é um pouco demorado, questão de passagem, se você compra a passagem com tão pouca antecedência, você vai pagar uma fortuna, vai ser um rim seu, né, para ir em janeiro. Por isso que por essas e outras, né, até por dificuldades de adaptação também em janeiro, que eu sempre sugiro que você vá em agosto, né, para ter mais tempo para fazer a parte burocrática, para juntar dinheiro e para planejar mais os seus custos, né, comprar uma passagem com uma promoção, um valor melhor. Como negociar uma bolsa acadêmica, eu vou falar mais sobre isso. Qual o budget ideal para começar a negociar com coach? Depois eu falo mais sobre isso. Você sabe negociar com times NPSL e USL? É outro tipo de negociação, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Rafa, é verdade que o Junior College da Califórnia não tem bolsa? Junior College da Califórnia não podem, tá? Elas participam de uma liga independente chamada CCCAA, que é California Community College Athletic Association, tá? E essa liga independente não permite que ofereça bolsa esportiva, mas em contrapartida elas têm um valor mais barato, o custo é mais barato e eles dão com mais facilidade bolsa acadêmica, tá? Então às vezes pode compensar. Tive uma proposta para pagar 5 mil de tuition, vale a pena? Depende muito da cidade, de quanto que você vai ter que pagar de moradia e alimentação. Normalmente de moradia e alimentação vai mais uns 5, 6, então aí você tem que pensar num valor geral. Você teria que pagar em torno aí de 11 mil dólares, Gustavo perguntou, tá? Então, se você teria que pagar 5 mil de tuition e mais room and board, que é moradia e alimentação, provavelmente você está aí num investimento em torno de 11 mil dólares por ano no primeiro ano. Eles reconhecem o ensino melhor do Instituto Federal aqui no Brasil como uma base escolar. Eles não fazem diferenciação, eles não entendem nada sobre o ensino brasileiro e para eles tanto faz, tá? Essa é a verdade. Como funciona o negócio de alguém patrocinador que precisa ter um valor na conta? Essa Batuel aí perguntando, isso é o bank statement, né? O sponsor que vai ter que ter um bank statement. Eu não vou entrar nesse assunto nessa aula, mas só para não deixar sua pergunta sem resposta. A maioria das faculdades, se não todas, vão pedir, uma exigência do governo americano, inclusive, você vai precisar apresentar isso também na hora da entrevista para o visto. E elas vão pedir um bank statement, que é uma comprovação que você tem um valor em conta para caso precise pagar alguma coisa, você demonstra que tem. Normalmente um extrato bancário que tenha lá transações, ou então uma carta do banco sua ou do seu sponsor, né, do seu patrocinador, que normalmente é pai, tio, familiar, ou, enfim, dizendo que tem esse valor. Beleza? Agora deixa eu entrar lá, eu estou ansioso para chegar aqui na parte principal da nossa aula, que é aqui na parte de quando o técnico responder seu primeiro e-mail. É isso aqui que eu quero falar hoje, tá? Mas ainda vamos seguir a sequência da aula normal aqui. Né? Eu estava falando o que fazer e para finalizar, seja proativo, né? Faça o melhor que puder para negociar com os técnicos, mesmo que não seja suficiente ou que não sabe o que dizer. Cara, dê o seu melhor, envie os e-mails mesmo se não estiverem perfeitos, né? Muita gente espera, mas deixa eu escrever aqui, deixa eu perguntar pro Rafa se tá bom, deixa eu perguntar. Mano, cara, manda, tá? Daí vai melhorando ao longo do caminho. Senão você nunca vai mandar e o período de recrutamento vai passar. Responda o técnico mesmo se você não tiver certeza que seu inglês está bom. E é mais fácil você se explicar para o técnico sobre algo que ficou mal entendido, né? Do que sua resposta demorar 1 ou 2 semanas e o técnico esquecer de você, tá? Isso é importante, tá? Alguém tinha me perguntado mais cedo, estrutura de um e-mail irresistível. Eu não vou falar sobre isso, mas eu só vou abrir para mostrar para vocês. O primeiro e-mail, ele tem que ter uma estrutura mais ou menos assim, né? Você vai falar quem você é, por que você está entrando em contato com o técnico, que tipo de atleta você é, que tipo de estudante você é.
call to action, né, chamada para ação com o link do vídeo. Assista meu vídeo, me diga o que você achou e tal, e o link do vídeo. Aí você pode botar também no final ali, o meu TOEFL é 3.0, o meu GPA é 3.0, o meu TOEFL é 61, ou o meu TOEFL está agendado para tal dia. Obrigado e boa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes disso daqui, mas essa é uma estrutura aí de um e-mail que você vai mandar para o técnico, o primeiro e-mail, o e-mail de apresentação. E quando você vai mandar, eu acho que isso daqui eu também não vou entrar em detalhes com isso aqui. Melhores datas, melhores horários, mas uma coisa importante que eu vou falar aqui se adapte ao técnico, tá? Se adapte ao técnico. Analise a resposta do técnico e veja o que ele quer dizer com cada resposta, tá? Muitas vezes ele está naquela resposta mostrando para você que está mais interessado, ou médio, ou não está interessado, ou ele está mostrando que quer primeiro saber o seu orçamento para definir se vai se interessar ou não. Então, entenda o que o técnico falou, analise, preste atenção, leia 2, 3, 10 vezes o e-mail do técnico para entender o que ele quis dizer, tá? E conseguir ler as entrelinhas, digamos assim. E se o técnico preferir continuar a conversa pelo WhatsApp, aceite, passa o WhatsApp, eu peço o WhatsApp dele e continue pelo WhatsApp, que é uma forma mais dinâmica, e hoje em dia todos os técnicos quase estão negociando mais pelo WhatsApp. E se o técnico responde você no final da tarde, essa é a questão de se adaptar ao técnico. Se ele responde você no final da tarde, manda os e-mails no final da tarde. Se ele responde sempre de manhã, mande os e-mails de manhã. Adapte você, porque aqui tem os horários melhores, datas e horários melhores, mas a verdade é que cada técnico tem a sua rotina. Às vezes ele olha os e-mails depois do treino, às vezes ele olha os e-mails antes do treino. Tá? Então, quando você começar uma negociação, mande os e-mails mais ou menos naquele mesmo horário que ele manda, que daí você vai saber que seu e-mail está lá no topo e ele sempre vai ver você primeiro, vai responder você, e aí ajuda, né? Todo detalhe que ajudar é importante vocês fazerem, tá? E perceba, inclusive, quais são as palavras que o técnico costuma falar, tá? E tente meio que ir usando o mesmo linguajar que o técnico, tá? Se o técnico fala bastante, scholarship, que significa bolsa de estudos, usa scholarship. Se o técnico fala, mas eu tenho money aid é ajuda financeira, que também significa outra forma de falar scholarship, né? Que é outra forma de falar bolsa de estudos. Mas daí usa o mesmo palavreado dele, para sempre estar bem claro e se conectar com o técnico, tá? Mas essas foram as dicas, porque agora, antes aqui, deixa eu só ver aqui o chat. Eu vou responder as perguntas, mas essas foram as dicas, porque agora sim nós vamos entrar no assunto principal de como negociar. Essa é a hora que, cara, se você puder pegar um papel e uma caneta, não pegou ainda, pegue e anote, porque agora eu vou entrar em como você vai negociar com o técnico. Quando ele responder você, o que você vai responder de volta. Tá? Mas antes, deixa eu responder as perguntas aqui. Dá para trabalhar nas Junior Colleges? Sim, dá. O Galaxy perguntando, muitos coaches que conversei me disseram que no primeiro semestre sem bolsa, porém, se ele ver que eu for titular, ele dá 100%. Como negociar uma bolsa pequena mesmo no primeiro semestre? É isso que nós vamos falar aqui agora. Eu faço faculdade no Brasil, estou no 5º período, uma mulher da agência me falou que só teria 2 anos e meio para estudar nos Estados Unidos por causa da elegibilidade. É verdade o que ela falou? É verdade. Mesmo que queira fazer um curso totalmente diferente. É verdade, na verdade, assim, se você já faz faculdade no Brasil e mandar, presta atenção nisso, e mandar o seu histórico da faculdade para os Estados Unidos, eles vão fazer uma avaliação, vão ver quais matérias você já teve no Brasil e quais delas podem ser comparadas a uma matéria que eles têm lá. Tá? Por exemplo, vamos dizer que você fez, sei lá, política brasileira, tá? Nos Estados Unidos eles não vão aproveitar de maneira nenhuma a política brasileira, tá? A cadeira ou a matéria política brasileira, introdução à política brasileira, sei lá. Então aqueles eles não vão aproveitar, então não conta. Então normalmente se você já fez 5 períodos, tá? 5 semestres aí, provavelmente eles devem aproveitar de 2 a 3 semestres, é o equivalente a 2 a 3 semestres. Mas o que eles aproveitarem você perde de elegibilidade. Tá? Então, se eles aproveitarem 1 ano, você perde 1 ano. Se eles aproveitarem 2, você perde 2, só pode jogar mais 2. É assim que funciona. Beleza? Mas, como eu falei antes, presta atenção no se você mandar. Né? Não é exatamente o correto, mas muita gente simplesmente não manda. Tá? Fala que se formou no ensino médio e está pronto para entrar na faculdade, nunca começou no Brasil e tal. Omite essa informação. Não precisa mentir. Omite essa informação, né? Que eles não têm como descobrir, então... Não é a melhor forma, né, de fazer, mas muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço, faz. Tá?
Por que janeiro a adaptação é difícil? Se eu ficar 2 anos sem fazer escola, pode prejudicar minha elegibilidade. 2 anos depois do ensino médio sem fazer, pode prejudicar a elegibilidade um pouco aí na NCAA, nas outras ligas não. E a adaptação em janeiro é mais difícil porque não tem campeonato, você vai demorar mais para fazer amigos, e acredita em mim, isso é muito importante, você começar a conhecer pessoas logo que chegar lá. Tá frio, tá nevando, isso atrapalha bastante. O frio muda o nosso humor, a gente fica mais fechado e, consequentemente, tem mais dificuldade de fazer amigos, de falar com pessoas, se adaptar. Então, tem muita gente que, inclusive, entra em depressão por causa da neve e dessa dificuldade de adaptação, né? Então, enfim, janeiro tem esses problemas, enquanto que em agosto não. Em agosto você chega numa temperatura que você já está acostumado, né? É final de verão lá, então a temperatura boa, amena, você já vai direto começando a pré-temporada, fazendo amizade dentro do pessoal do time, né? A amizade com o pessoal do time já acaba fazendo você conhecer outras pessoas de fora, e você já chega fazendo o que você realmente quer fazer, que é jogar bola. Tá? Porque em janeiro você ainda tem que esperar até agosto, porque de janeiro até março, mais ou menos, você vai ter treino 1, 2 vezes por semana e não vai ter jogo. Então isso atrapalha bastante também. Beleza? Agora eu quero entrar, tá, na parte principal da nossa aula aqui. Deixa eu fechar essas outras partes aqui, que é como negociar com o técnico, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Quando o técnico responde você o primeiro e-mail, você manda um e-mail, o técnico vai lá e responde aquele e-mail para você. Aí quer dizer que o técnico tem algum tipo de interesse, senão ele não estaria nem respondendo. Então, seja interesse em saber, vamos dizer que se esse atleta puder pagar o valor total, eu aceito, senão não. Ou, eu estou muito interessado e quero dar o que for de bolsa para ele. Né? Não importa, mas ele pensou alguma coisa em poder contar com você e respondeu. Senão ele não vai responder. Ou vai responder dizendo, valeu, mas eu não tenho interesse. Beleza? Então, primeiro de tudo que você tem que fazer é entender qual é o nível de interesse que o técnico demonstrou. Tá? Todo técnico, como eu falei, que responder, ele vai ter algum tipo de interesse. Seja para contar com você como um jogador útil, né, para compor o elenco, ou um difference maker, que eles chamam, né, que é o fazedor de diferença, na tradução livre aí, né? Aquele cara que faz a diferença, que desequilibra. Tá? Então, se ele acha que você vai ser o cara que desequilibra, ele pode ser que esteja disposto a dar muita bolsa, mas ele não vai falar isso para você. Ele vai, né, perguntar quanto que você pode. Se ele pegar você, se ele achar que você é o cara que faz a diferença, se ele puder pegar você sem precisar gastar muito do orçamento dele, para ele vai ser a negociação perfeita. Mas é aí que entra aqui você entender como que funciona uma negociação, tá? Vamos lá. Começando por aqui, você primeiro de tudo tem que entender se ele tem pouco interesse, médio interesse ou alto interesse. Tá? Deixa eu ver, acho que esse é um material que eu deixei exclusivo aqui para os alunos de mentoria, mas eu vou explicar por cima aqui porque eu até tirei aqui todo e eu vou abrir um monte de coisa aqui. Mas vamos lá. Primeiro de tudo o que o técnico responder para você significa alguma coisa, tá? Ele não perde tempo dele lá respondendo você se ele não tiver algum tipo de interesse, né? E você tem que identificar se ele tem pouco interesse, médio interesse ou alto interesse, tá? Eu até tenho alguns exemplos, mas eu não botei aqui. Na mentoria eu explico, né? Eu mostro lá respostas, eu mostro print de e-mails dos técnicos, print de mensagem de WhatsApp, mas aqui eu não botei aqui nessa apresentação dessa aula. Mas vamos lá. Normalmente o técnico vai falar assim, gostei dos lances seus, gostei de alguns lances, mas você me pareceu um pouco, sei lá, devagar. Vou chutar, né? Porque essa era mais ou menos a linha de uma das conversas que eu tinha no exemplo, né? Quanto que você pode pagar? Isso quer dizer que o técnico já está com aquele pezinho atrás, né? Você tem que entender assim ou não. Talvez você não convenceu que você é o melhor jogador que ele pode recrutar e ele aceitaria recrutar você se não precisasse de muito orçamento. Ou então tem um outro exemplo que o técnico fala alguma coisa do tipo assim, cara, gostei muito do seu vídeo, eu tenho certeza que você vai se encaixar aí com o nosso time e pode nos ajudar a chegar nos nacionais no próximo ano. Era mais ou menos nessa linha a resposta de um outro técnico. Isso mostra que ele tem muito interesse. Tá? Então, primeiro, leia várias vezes e analise a resposta do técnico e entenda.
ele tem pouco interesse, tem um interesse médio ou tem muito interesse? Tá? E eu já vou falar para vocês por que é tão importante você fazer esse julgamento antes de responder, tá? Os 3 passos que você vai dar antes de responder o técnico, tá? Então, primeiro, identifique qual é o interesse do técnico, depois faça a sua pesquisa. Qual que é o custo total do college, tá? Pesquise isso. Tem algumas, eu sugiro alguns sites, ou no próprio Google você pode encontrar o valor da faculdade, tá? Mas pesquise o valor da faculdade e aí, se ele tiver pouco interesse, é razoável você pedir alguma coisa em torno de equivalente a 50% de bolsa. Se ele tiver um interesse médio, é razoável você pedir alguma coisa equivalente a 70% de bolsa. E se ele tiver um interesse alto, demonstrar muito interesse, é razoável você pedir equivalente a 90% de bolsa. Isso aqui mais ou menos, tá? E outra coisa, não tem só esses 3 níveis, né, de interesse. Ele pode ser com interesse médio para alto, ele pode... Enfim, isso aqui é só uma referência para vocês meio que entenderem esse universo da negociação, tá? Pode ser que você tenha que pedir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu ponho aqui equivalente a 90%, equivalente a 60%, 70%, a 50%. Por quê? Você não vai chegar para o técnico quando ele responder o e-mail dele dizendo assim, eu preciso de 70% de bolsa. Não é assim que funciona. Ele vai perguntar quanto você pode pagar. E você vai ter que responder, eu posso pagar tanto. Tá? Então é importante você entender isso. Você não vai falar quanto por cento de bolsa que você quer, ou que você pode, ou enfim. Você vai falar quanto você pode pagar. Tá? E aí alguém tinha me perguntado antes, mas se eu posso pagar $5.000 por ano, eu mando a real e falo que posso pagar $5.000 por ano? Depende. Usando esse exemplo dos $5.000 por ano, vamos dizer, eu vou até abrir um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que você fez a sua pesquisa e descobriu que a faculdade custa $15.000 por ano. $15.000 por ano. Tá? Você fez a sua pesquisa, descobriu que a faculdade custa $15.000 por ano. Você pode pagar $5.000 por ano. Tá? Então, qual que é o seu preço aqui? Você custa para esse técnico $10.000. Tá? Então, para ele pagar para você $10.000, ele teria que dar 60% de bolsa para você. 60% de bolsa, tá? 60% de 15 é mais ou menos aí 10, então ele teria que dar 60% de bolsa para você. Mas se ele demonstrou para você que ele está muito interessado, é razoável você pegar esses 15 mil, que é o valor, e pedir... 15 mil menos 90%. E falar assim, olha, técnico, eu posso pagar em torno de $1.500, talvez $2.000. Mesmo que o seu orçamento seja 5 mil, se ele demonstrou que está muito interessado, né, não fala que pode pagar 5 mil, fala que pode pagar 2. Tá? Porque daí você vai estar pedindo mais ou menos uns 80% de bolsa, você vai estar pedindo mais ou menos um orçamento dele de um custo de $13.000. Tá? Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso. Se vocês saírem dessa aula entendendo isso que eu estou explicando aqui agora, né, valeu a aula. Tá? Então, até escrevam no chat se isso está fazendo sentido para vocês, se vocês já tinham parado para analisar com essa visão aqui. Tá? Mas então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu gosto muito desse conteúdo, é assim que as agências de intercâmbio negociam, ou melhor, essa informação que eles têm, eles sabem que pode fazer isso. Não necessariamente fazem porque, enfim, para eles querem levar para o técnico um jogador, ainda tem um interesse a mais no meio, não é só o seu interesse e o interesse do técnico. Tem um interesse a mais, que é da universidade. Por um lado, ele não quer se queimar com o técnico e só mandar jogador que pede 100%, por outro lado, ele tem que receber lá do atleta e ele precisa conseguir bolsa para o atleta. Então, tem mais um interesse aí. Por isso que eu sempre falo que se você... É melhor você, né, conseguir uma bolsa por conta própria, porque você exclui o intermediário, né, e não tem o interesse deles. Mas vamos lá. Só para dar outro exemplo. Se você vê nessa mesma situação, tá? Nessa mesma situação que a faculdade custa 15 mil, mas o técnico demonstrou pouco interesse,
tá? E você pode pagar 5 mil, demonstrou pouco interesse, isso quer dizer que ele vai... O razoável é você pedir metade de bolsa para ele, 50%. Tá? Então, seriam 7,5, tá? Se você pode aumentar o seu orçamento, lógico, e pagar 7,5, fala, não, eu posso pagar um 7 e tal, tá? Mas se você tem o seu orçamento de 5 mil por ano e é fechado, o que você vai fazer nesse caso? Você vai falar para ele, técnico, o meu orçamento é 5 mil, mas eu estou disposto a trabalhar na faculdade, ou eu estou disposto a buscar uma bolsa acadêmica para complementar, enfim, você vai se demonstrar disposto, porque senão o técnico vai falar, 5 mil eu não posso chegar, o que eu posso oferecer é tanto e boa. Entendeu? Então já se demonstra disposto para que ele tenha esse incentivo de, pô, deixa eu, esse cara talvez valha a pena, vamos continuar. Talvez ele até aumente mais para frente a sua bolsa, tá? A oferta de bolsa. Então, só para dar um exemplo, eu acho que ficou claro, né, o que você vai dizer. Você tem que ter um orçamento definido. No nosso exemplo assim, aqui é 5 mil. Qual que é o seu perfil financeiro? Pagar 5 mil dólares por ano. Eu consigo pagar 5 mil dólares por ano, mas você tem que saber aí bom, um técnico que me demonstrou mais interesse, menos interesse, eu vou dizer que eu tenho 5 mil, eu vou dizer que, não, que eu só tenho 5 mil, mas posso, enfim, trabalhar e tudo mais, ou não, eu vou dizer que tenho 2 em vez de ter 5, porque ele demonstrou bastante interesse. Então, isso é importante, beleza? Deixa eu abrir aqui que deu várias perguntas no chat. Deixa eu ver aqui. O Guilherme falando que se eu quero ajudar muita gente, que eu faça o Rumo ao Zeu no Mato Grosso, aqui tem muito moleque que tem esse sonho. Cara, para mim fica inviável de fazer, né? E como tem muita gente, quando eu faço em São Paulo e Rio de Janeiro, vem de outros estados, às vezes é mais fácil um único atleta vir de outro estado do que eu ter que ir para organizar todo um evento dentro de um estado que eu não conheço e tudo mais, beleza? Mas se puder, tenta ir no Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, são lugares aí de fácil acesso para todo o Brasil e, enfim, o evento é fera, vou ser sincero. Cara, se eu fui escolhido e cheguei lá, joguei e não gostou do meu futebol, ele pode tirar minha bolsa? Não. O máximo que ele vai acontecer é convidar você a se transferir, enfim, tirar a bolsa só se for em casos extremos. Por exemplo, você foi pego bebendo na faculdade, você vai perder a bolsa. Tá? Mesmo com bolsa, eu consigo pedir no college uma ajuda financeira para internacional? Pode sim. Né? Às vezes o técnico até ajuda você. Esse foi o meu caso. Né? Eu tive uma bolsa de internacional, o técnico conseguiu ela para mim, mas eu não vou entrar nisso também. Isso eu falo até uma história que eu conto dentro da mentoria. Tem até um pedaço da aula, de uma das aulas reservado para essa história. Mas enfim, eu não quero me estender muito, essa aula até já passou de 1 hora. Rafa, por exemplo, caso o treinador dê 70% de bolsa, os outros 30% eu terei que pagar, pode ser parcelado no máximo 2 vezes ou full. Depende muito da faculdade. Na maioria, o mais comum é você pagar dividido em 2, tá? 2 semestres. Você no primeiro semestre paga metade, no outro segundo semestre paga a outra metade. Mas algumas faculdades até têm plano mensal hoje em dia, tá? Então, depende muito da faculdade. Você tem que perguntar isso para o técnico nesse momento de negociação, tá? Rafa, em 2020 completo 25 anos, já estou no limite. Qual seria a melhor data de embarque para mim, janeiro ou agosto? Cara, de qualquer maneira, agosto sempre vai ser melhor. Né? Janeiro sempre vai atrapalhar bastante, vai inviabilizar em alguns sentidos aí. Né? Pode ser que você aceite a proposta, faça tudo e daí chega lá e não consegue a tempo o visto e não possa ir. Isso vai queimar você um pouquinho. Tá? Então, é melhor você deixar para agosto. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá? O Vitor falou que está fazendo sentido isso que eu estou explicando. Esse exemplo dos 5 mil por ano, eu tenho que pagar esses 5 mil em 12 parcelas ou por semestre? Acabei de responder isso daí, tá? Então, até foi o próprio Guilherme que perguntou. Então, é isso, tá? Se você sair dessa aula entendendo isso daqui, né? Qual que é o tipo de negociação que você vai ter que fazer, eu já estou satisfeito. Mas, esse é um pedaço ainda, né? Porque depois disso, você primeiro sabe mais ou menos quanto que você pode falar para o técnico, tá? Você vai continuar na parte de faça sua pesquisa e entenda um pouquinho mais aqui, ó. Qual que é a tradição do college ou da universidade em relação a bolsas esportivas? Todo o college ou até os técnicos tem uma tradição, né?
e você tem que descobrir isso. Não vai perguntar isso para o técnico, porque ele vai distorcer, e, enfim. Não pergunta isso para o técnico, porque para ele o interesse dele é dar o mínimo possível para você, tá? Essa é a verdade. Porque daí para ele está protegendo o orçamento dele. Então pesquise, tá? Pesquise. Algumas formas de pesquisa não tá aqui, eu aprofundo mais nisso. Deixa eu ver se eu não botei. Eu aprofundo mais nisso na minha aula de mentoria, mas eu até vou abrir aqui, ó. Primeiro, procure se tem brasileiros no roster, né? O roster é a equipe. Vai lá no roster da faculdade e pesquisa se tem brasileiros. Se tiver, troca uma ideia com eles, pergunta quanto em média um estudante internacional paga. Eles têm essas informações. O técnico não vai falar, mas de repente um brasileiro, se você chegar como brother aí, vai falar, tá? Enfim, aqui eu não vou entrar muita coisa. Então pergunte, ou entre no site do college e veja se tem bastante internacional. Isso já é um indicativo. Talvez você não vai saber se tem ou não, mas já é um indicativo. Se tem bastante estudante internacional, significa que dão bolsas, né? Então, enfim, né? Tente buscar essa informação e entenda se esse college dá bolsa ou não. Se você encontra, até para voltar aqui, ó, se você encontra um college que o brasileiro chega para você e fala, normalmente o técnico ama brasileiro e ele adora recrutar brasileiro e dá bolsa boa para brasileiro. Mas você pegou essa informação, mas sentiu que o técnico tem um interesse médio em você, você pode, em vez de pedir 70%, chutar uns 80%, porque você sabe que o college tem tradição para dar bolsa de estudos para atletas internacionais e principalmente para brasileiros. Então é até uma forma de você ir combinando a informação que você vai encontrando na sua pesquisa. E por último, descubra se o college tem outras formas de auxílio, tá? Tem bolsas acadêmicas, tá? E aí vai depender se você teve boas notas no ensino médio. Você pode pesquisar no site também se o college oferece bolsas acadêmicas e se tem programa de work study, ou seja, se ele oferece trabalhos para estudantes, e daí você pode ganhar dinheiro na faculdade, né? Depende se você tem a disponibilidade de trabalhar, né? Tem gente que, não, mas eu só quero focar no estudo e no futebol e não quer trabalhar. Daí vai ter que arranjar uma bolsa só dentro daquilo que ele pode pagar já com o dinheiro que já tem. E você também pode pesquisar no site da faculdade se eles têm esse programa ou perguntar para o técnico. Inclusive, né, isso é uma coisa que você pode falar para o técnico caso você veja que o interesse dele não é bom o suficiente para pagar o quanto você precisa. Como eu dei o exemplo aqui. Né, você tem 5 mil, mas ele demonstrou pouco interesse, então 50% de 15 seria 7,5. Então, provavelmente, ele oferecer para você 7,5, para você pagar 7,5, mas você pode pagar 5. Fala que pode pagar 5, mas está disposto a trabalhar para complementar. Tá? Talvez isso viabilize a negociação. Né? Porque, às vezes, pode acontecer até de você falar 5 e o técnico, não, para esse jogador eu só pago 7,5 e o cara simplesmente não responde mais. Entendeu? Então, também tem que ter esse cuidado. E aí, por último, você vai lá ao terceiro passo e responde o técnico. Daí você faz lá a sua resposta de acordo com o nível de interesse que o técnico demonstrou. Você vai responder, né, o e-mail do técnico. Claro que não vai ser só sobre... na resposta dele, ele não vai falar só sobre financeiro. Ele não vai falar só sobre bolsa. Né? Você vai ver o que ele falou. Lembra que eu falei lá no início que você precisa improvisar? Responde, vê o que ele falou, responde, mas quando ele falar, e ele vai falar sobre finanças, sobre a parte financeira, né, você vai responder de acordo com o interesse que ele demonstrou. Nessa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês, mais ou menos isso daqui, e com as informações que você encontrou na sua pesquisa. Então, faça o dever de casa, entenda aquela faculdade antes de responder. Não simplesmente receber uma resposta, deixa eu responder o técnico. Não é assim. Faça o dever de casa que você vai ter melhores propostas. Tá? E também não tente barganhar demais. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Lembre-se que tudo é um chute, vamos dizer assim. Tá? Você não tem certeza absoluta que se o técnico realmente tem o nível de interesse que você acha que ele tem. Às vezes você lê o e-mail do técnico e acha que ele está com alto interesse. E pode ser que você esteja enganado. Tá? Então você está meio que tentando buscar alguma coisa, um indicativo, para poder basear a sua resposta, mas às vezes você está enganado. Então pense nisso. E também pode ser que às vezes o potencial do técnico para dar uma bolsa não é tão grande assim. Então, com todos os anos de experiência que eu tenho, eu sei que
isso aqui é razoável, como eu falei, tá? Se o técnico tem pouco interesse, ele dá ali uns 50%, se ele tem um médio interesse, ele dá uns 70%, alto interesse, ele dá de 90% até 100% de bolsa. Isso aqui é uma realidade, tá? Mas pode ser que numa faculdade que responda a você, aquela faculdade especificamente, pode ser que não seja essa a realidade. Pode ser que o técnico ele demonstrou muito interesse, mas ele tem 0 de bolsa. Ou a faculdade dele não oferece bolsa no primeiro ano. Tá? Então não chute muito alto. Eu vi que ele está com muito interesse, eu vou dizer que eu posso pagar 0 e ele tem que me dar bolsa 100%. Tá? E daí você depois, o técnico, não, mas eu não dou bolsa no primeiro ano, sei lá. Tá? Então não explore demais aí essa informação, tá? Esse conhecimento aqui, não se aproveite demais desse conhecimento e seja razoável. Se você tem 5 mil, ele tem alto interesse, 2 mil. Depois, se ele falar 2 mil não posso, você fala, não, mas eu conversei com a minha família, eu consigo chegar até mais ou menos uns 4, talvez até 5. Aí sim você fala, entendeu? Então, tem essas negociações que você tem que fazer. E se você não tem certeza, peça os descontos de acordo com o que eu indiquei logo ali acima. Tá? Então, assim, não sei se esse técnico dá muita bolsa ou não, usa essa tabelinha aqui. Tá? Usa isso daqui, pede mais ou menos nisso daqui, de acordo com quanto a faculdade custa, quanto você pode pagar e qual é a porcentagem mais ou menos que você precisa. Beleza? E aumente suas chances com bolsas acadêmicas e de trabalho. Como eu falei, caso você não tenha ainda encontrado a informação a respeito de bolsas acadêmicas ou work study, né, o trabalho para estudantes, responda ao técnico dizendo quanto que você pode pagar, mas aproveite para dizer que também está interessado em bolsas acadêmicas, bolsas ou trabalhar na faculdade para poder melhorar o seu potencial de pagar. Tá? Foi aquele exemplo que eu dei ali antes, tá? Se você sente aí que vai ter que o seu orçamento está baixo para aquela faculdade, já joga essa na resposta. Olha, o meu budget é 5 mil, mas eu estou aqui totalmente, eu tenho muito interesse em ir para a faculdade tal, então eu estou disposto a trabalhar, se tiver trabalho disponível para estudantes internacionais, ou até tentar aí uma bolsa acadêmica, né, dependendo dos critérios, talvez eu me encaixe. Fala alguma coisa desse tipo, tá? Que daí o técnico já vai ver que você está disposto a isso, tá? Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro, foda-se. Responda o valor que você pode pagar e diga que, além disso, você tem um GPA. Esse aqui é um exemplo, tá? É um exemplo de que se você sentir que o seu orçamento não é bom o suficiente para aquela faculdade, de acordo com o nível de interesse, tá? Ou mesmo, às vezes, ele tem alto interesse, mas a faculdade custa 50 mil dólares e você só pode pagar 5. Mesmo assim, você vai ter que encontrar muita bolsa. Então, enfim, se você acha que o seu potencial de pagar é pouco para aquela faculdade, você diz o seu budget máximo e responde junto com, meu budget é tal, mas além disso eu tenho um GPA de, sei lá, 3.0 e gostaria de saber se o seu college dá oportunidades de bolsas acadêmicas para esse tipo de notas. Tá? Esse pode ser um exemplo. E aqui, em caso de trabalho, o exemplo seria mais ou menos assim. Você responde, eu posso pagar 5 mil dólares por ano, mas eu gostaria de saber se o college oferece trabalho, né, work on campus. Né, se eu posso trabalhar no campus para aumentar o meu potencial de pagamento. Né? Então, isso daí você vai escrever no e-mail, né, se você sentir que o seu orçamento ainda está baixo, né, que você precisa de um incentivozinho a mais, digamos assim, né, para o técnico realmente recrutar você. Tá? E aí você vai responder isso, tá? Porque a parte principal da negociação, tá, é a parte financeira. Tá? Se o técnico respondeu você o primeiro e-mail, é porque ele já viu o potencial em você na parte esportiva. Né? Depois pode ser que ele pergunte outras coisas em relação à parte esportiva, pode ser que você fale algumas coisas do seu perfil esportivo para aumentar o interesse dele, né? Mas o primeiro e-mail, o foco é fazer com que ele abra seu vídeo de melhores momentos e quando ele abrir, se ele respondeu o seu e-mail é porque ele já viu o potencial em você. Tá? A parte acadêmica, você também já vai colocar no e-mail, no e-mail de apresentação, sobre GPA, sobre o seu nível de inglês e sobre SAT, né, o Enem americano, caso você esteja tentando NAIA ou NCAA. Lembrando que o Junior College não precisa de SAT.
Então você já vai dar essas informações para ele e ele já vai saber se você se encaixa ou não na faculdade. Se na parte esportiva e na parte acadêmica você não se encaixar, ele provavelmente nem vai responder seu e-mail. Mas se ele responder, né, lembrando que no primeiro e-mail você nunca fala de dinheiro, nem de bolsa, nem de nada. Se ele responder o primeiro e-mail, ele já acredita que você tem potencial esportivo, já acredita que você tem potencial acadêmico, pode ser aceito na faculdade, e agora é o momento de negociar o financeiro. Por isso que eu foco no financeiro aqui, porque a grande parte da negociação, se não toda a negociação, vai ser em torno de quanto você pode pagar versus quanto o técnico vai pagar para você. Tá? Porque você tem que estar ciente do seguinte, quando ele oferece uma bolsa de estudos para você, é como assim, ó, a faculdade custa $15.000. Quem paga o quê? Eu, atleta, vou pagar 5 mil, então o técnico tem que pagar 10. Eu, atleta, vou pagar 10, então o técnico tem que pagar 15. Né? É você e o técnico fazendo uma parceria para pagar pela sua faculdade. Tá? Então entenda isso, entenda essa mentalidade do técnico, porque senão, meu irmão, se você é só pensar em você, você não vai em lugar nenhum, você não vai conseguir uma bolsa. Você tem que fazer o técnico sentir essa parceria, né? Enfim, para negociar e ter essa condição aí de aceitar uma proposta viável e interessante para você. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui de perguntas. Eu vou lendo as perguntas, mas eu quero pedir um favor aí para todo mundo que está me assistindo até aqui agora, né? Como eu falei, essa é a parte da aula principal, né? Esses 3 passos para responder o técnico depois do primeiro e-mail. E eu quero pedir para vocês que me digam o que vocês acharam sobre esse conteúdo e também se isso faz sentido para vocês, se vocês já tinham visto isso em algum lugar, se já pensavam dessa maneira, ou enfim, já tinham ideia que isso existia, ou se vocês só levavam a negociação como uma troca de e-mails comum, tá? Vai escrevendo isso aqui no chat, enquanto isso eu vou respondendo algumas perguntas. Eu não vou me estender muito respondendo as perguntas, tá? Até porque o objetivo dessa aula era ensinar como negociar, e foi o que eu fiz aqui agora, mas eu vou esclarecer as dúvidas de todo mundo. E para quem quiser mais informações aí, eu tenho minha mentoria, que é o curso completo, desde como você entender o seu perfil, como criar um planejamento, né, até como você, enfim, finalizar, bater o martelo e aceitar uma proposta, tá? Mas essa aula experimental foi para falar sobre a negociação e deixa eu responder algumas perguntas. O Matheus Rodrigues perguntando, Rafa, se você for um bom jogador e der mancada na hora de se comunicar por conta da língua, o que pior pode acontecer? Se você já está nos Estados Unidos, eu não sei se é isso que ele está perguntando, se você já está nos Estados Unidos, você não vai perder a bolsa, mas você vai ter que aprender inglês, mano. É isso. Agora, se você está negociando e o técnico vê que seu inglês não é o suficiente, ele simplesmente vai dizer, ó, você tem que tirar tanto no TOEFL. E aí você provavelmente não vai tirar se seu inglês não é o suficiente, e aí ele não vai poder aceitar. Beleza? Basicamente é isso. Mais ou menos qual é o valor que eu consigo por mês trabalhando em um college? Chega a ser um salário mínimo. Para trabalhar no college, e eu falo bastante sobre isso na mentoria também, você pode trabalhar 20 horas semanais, tá? Durante o período letivo, ou seja, enquanto tem aulas, e durante as férias você pode trabalhar 40 horas semanais. E lá eles pagam por hora o salário mínimo do estado. Fica normalmente entre 8 a 10 dólares por hora. Então, se você trabalhar 20 horas semanais, deixa eu até fazer uma conta rápida aqui, 20 horas por semana, sendo que tem 4 semanas no mês, dá 80 horas, ganhando 10 dólares, vou arredondar, 10 dólares a hora dá 800 reais, tá? Dólares, né? Então, nesse caso, se você conseguir 20 horas semanais para trabalhar, né, você vai ganhar mais ou menos 800 dólares por mês, claro, isso se você conseguir ganhar 10 dólares a hora e conseguir o trabalho, tá? Ia perguntar isso, o Bruno falou, então tá aí. Como eu descubro o valor da faculdade? O valor da faculdade tem alguns sites que eu passo na minha mentoria, mas você pode pesquisar no Google, né? Tem alguns sites que dizem essa informação já direto. E se você pesquisar no Google o nome da faculdade junto com a palavra custo ou junto com a palavra budget, né? Claro, em inglês, né? Costs ou tuition, né? Você consegue descobrir o valor da faculdade. Mas é importante você saber o valor da faculdade, não basta, eu posso pagar 5 mil, nem sabe quanto a faculdade custa. Tá? Posso pagar 5 mil. E se a faculdade for 60 mil? O técnico vai dar risada de você. Tá? Não vai responder, você não vai saber por quê. Então, você precisa saber, antes de responder, quanto que custa a faculdade.
os rosters são encontrados no site da faculdade. Sim, toda faculdade tem o seu roster. Você põe o nome da faculdade no Google e escreve, por exemplo, Neosho County, que é o nome de uma faculdade do meu amigo Rafael Simmons. Ele é treinador lá, né? Neosho County Men's Soccer, né? Que é futebol masculino. E daí você entra direto para a página atlética dentro da parte do futebol masculino e lá vai ter roster e tem todo o elenco do time. Beleza? Saindo de uma Junior College, como negociar com uma D1 sabendo que a maioria pede para você fazer tryouts antes de oferecer bolsa? Tá. Cara, primeiro você vai começar negociando para fazer com que ele tenha interesse em você, tá? Interesse em receber você. Tá? Você vai mandar o seu vídeo, vai falar do seu interesse, vai falar quanto que você pode pagar. A negociação normal, tá? E daí depois, se precisar de um empurrãozinho a mais para o técnico decidir realmente dar aquela bolsa para você, ou talvez dar uma bolsa até maior para você, aí ele vai falar, eu preciso que você venha aqui. O próprio técnico vai falar para você, se ele for oferecer para você, que nem eu tive isso. Eu fui fazer um tryout numa D1 e o técnico me pagou passagem e me pagou uma hospedagem num hotel, para mim e para outros 2 recrutas da minha faculdade. Tá? Ele vai oferecer. Se você pedir, pode ficar um pouco chato. Se você não puder, cara, normalmente você vai pagar o quê? $200 para ir até a faculdade? Se ele realmente demonstrou interesse, vale a pena o investimento. Tá? Eu acho que fica um pouco chato você pedir para o técnico, será que você cobra minha passagem? Mas você pode tentar. Pode ser que você perca aí a oportunidade só por causa disso, muitas vezes. Vamos ver quem mais. Como posso calcular meu GPA? Cara, eu tenho uma aula completa só sobre isso na minha mentoria. Tem uma ferramenta chamada GPA Calculator, né, de uma empresa aí, mas eu não vou entrar em detalhes com isso, não tem nada a ver com o assunto da aula de hoje e é um assunto que eu abordo exclusivamente aí na mentoria. Você sabe dizer quanto é considerado um bom GPA no ensino médio? Acima de 2,8 você está ótimo. Você já tem oportunidades aí de bolsa de estudos na maioria das faculdades que oferecem bolsa acadêmica, tá? 2,8 para cima. 2,5 para cima também, em algumas já tem, principalmente Junior College. O Lucas também nisso agora, tem uma calculadora na net, procura aí. Ok, top, mais top que esse conteúdo, só a Megan Fox. Matheus Vilela, grande Matheus Vilela. É isso aí, mano, Megan Fox, tamo junto. Essa aula vai pro seu canal? Não, essa aula é exclusiva para quem se inscreveu para receber essa aula, então só quem vai ver essa aula são vocês, que estão aqui ao vivo comigo. E quem se inscreveu e não pôde comparecer vai receber por e-mail. Eu acho que eu vou mandar para todo mundo por e-mail a gravação da aula, tá? Vai ser um link só com a gravação dessa aula. Para mim, a novidade, achava que era algo mais comum a troca de e-mails, Pedro Perá falando, né, sobre o que eu falei antes ali, se vocês já entendem, né, já entendiam dessa forma, já viam por esses olhos aí a negociação, e realmente a maioria das pessoas, se não todos aí que vêm falar comigo, acham que a negociação é uma coisa muito mais, o técnico respondeu, deixa eu falar qualquer coisa. Não, cara. Aqui é uma negociação. Cara, você tem que levar isso aqui como se fosse um projeto de vida. Você pensa, não sei se todo mundo aqui trabalha, mas quem trabalha sabe que você tem suas responsabilidades, seus projetos, né? Tem clientes, muitas vezes, que tem que atender. E, cara, uma situação de negócios, tá? É uma situação que você está fazendo um acordo que vale muito dinheiro, né? Se você parar para pensar, eu, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha $28 mil de desconto por ano. Ou seja, é como se isso fosse um salário. E $28 mil, né, por ano, né, o que é equivalente hoje, deve ser equivalente aí a quase 120 mil reais. Cara, eu estava ganhando muito melhor do que muito jogador profissional aí. Tá? Então não pense que isso é simplesmente, vou responder qualquer coisa e ver se o técnico me responde, né, me oferece uma bolsa. Não é isso. Tá? Então vocês têm que se atentar muito para isso, né, que é uma coisa muito importante, além aí de simplesmente, deixa eu responder qualquer coisa e pronto. Beleza? Acredito que vai ajudar bastante, não tinha nenhuma noção, o Vitor falando aí, Igor também falando que foi top, tinha uma base, mas essa aula agregou demais de conhecimento, valeu, Igor. Matheus Kleber, ótimo, Rafa não sabia de muita coisa sobre negociação, se puder fazer uma live sobre os documentos necessários, beleza, vou pensar nisso.
Boa noite, essa aula fica gravada, eu não estou em casa, a bateria do meu celular está quase acabando. Samuel perguntando, e sim, como eu já falei, todo mundo que se inscreveu vai receber a gravação dessa aula. Qual seria uma boa média escolar? Já respondi, acima de 2,5 já está bom, mas o ideal é ali 2,8 a 3, né, é bom. E 2,8 a 3 de PA, tá? Tem que ser no padrão americano. De PA é de 0 a 4, né? Se você está na média, você tem 2 e pouquinho, né? Mas o ideal é você ficar com 2,5 a 2,8 para cima. Tá? E daí seria uma média 7,5 talvez. Mas aí você tem que calcular numa calculadora de GPA e esse assunto para outra aula, que normalmente eu dou exclusivamente para minha turma de mentoria. Quantos por cento de bolsa acadêmica pode dar junto da bolsa esportiva? Quantos por cento de bolsa acadêmica pode dar junto com bolsa esportiva? Nem, tanto faz. O único que não pode é passar de 100%. Né? Esses dias alguém me perguntou, Rafa, se eu conseguir 50% de bolsa esportiva e 60% de bolsa acadêmica, eu vou receber esses 10% em dinheiro? Não, não existe. Tá? O que vai acontecer é o técnico ver, ele consegue 60%, então eu vou dar no máximo 40%. Né? Que daí o técnico economiza economiza o budget dele. Tá? Mas o máximo que pode dar é 50-50 não, né? O máximo que pode dar é as duas juntas completar 100% de bolsa e você ir de graça, beleza? Lucas falando valeu, muito obrigado pela aula. Luiz Guilherme falando show, Rafa, valeu demais, te vejo em BH, grande Luiz Guilherme vai estar com a gente em BH. E para finalizar, ou melhor, antes de finalizar, eu queria falar para vocês primeiro, né, que o próximo evento Rumo ao Zeo vai acontecer em Belo Horizonte no dia 29 de setembro, então quem ainda não está inscrito, se inscreve, né? Algumas posições já estão aí nas últimas vagas, né? Lembrando que eu limito para 30 pessoas e tem um número máximo de jogador por posição, até para ficar jogos competitivos, tá? E a próxima vai ser em Belo Horizonte, dia 29 de setembro. Ainda tem vaga para todas as posições e basta entrar em contato comigo. Lá no meu Instagram também tem o link para participar. Beleza? E fora isso, né, essa, como eu falei, é uma aula da minha mentoria. Né? A minha mentoria eu faço por turmas. A próxima turma eu vou abrir, se eu não me engano, na segunda semana de setembro. Eu ainda estou vendo aqui certinho qual que vai ser a data. E é uma mentoria que eu faço para orientar você a conseguir uma bolsa de estudos. Então, a gente vai definir o seu perfil de estudante-atleta, a gente vai encontrar a melhor faculdade para você conseguir uma bolsa. Depois a gente vai falar sobre todo o processo de recrutamento, como ter o melhor vídeo, como escrever um melhor e-mail. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso para que você consiga, no final, conquistar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos ou até Canadá, né, com essa mentoria. É uma mentoria que eu normalmente limito também as vagas e quem quiser mais informação me manda um e-mail, me chama no WhatsApp, que daí eu já ponho na lista preferencial, né? Porque, como eu falei, são vagas limitadas. Segunda semana de setembro eu devo abrir, que para mim é a data perfeita para vocês aprenderem isso, porque vocês vão ter, ao longo de todo o mês de setembro, esse acompanhamento da mentoria, e a partir de outubro já começa a botar tudo em prática, e algumas coisas já põe em prática até antes, ao longo da mentoria, né? E a gente faz junto, mas aí a parte da negociação já começa em outubro, novembro, já está pronto para fazer isso. Por isso eu vou abrir em setembro, segunda semana de setembro, quem tiver interesse, me chama. E fora isso, irmão, era isso. Agora, seu comprovante para fazer o pagamento, Thiago Salgado falando do BH, grande Thiago, eu vou mandar para você. Posso solicitar a bolsa acadêmica já com o coach, mostrando meu GPA? Pode, mas lá para o final da negociação. Tá? Eu não vou entrar mais muito nisso, porque a gente já fez a aula aqui, depois assiste melhor a aula, tem eu até falei sobre isso mais para trás. E o Matheus Kleber, valeu pelo conteúdo, Rafa, vou sair aqui porque amanhã cedinho estou de pé esperando o Rumo ao Zeo de São Paulo. E para quem não sabe, né, como eu falei, o próximo evento Rumo ao Zeo aqui, ó, BH, dia 29 de setembro, mas em São Paulo ainda vai ter esse ano, vai ser em outubro, ainda não sei a data, provavelmente final de outubro, a gente vai estar lá juntos para o próximo evento Rumo ao Zeo. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Rapaziada, é isso daí. Muito obrigado a presença de todos. Espero aí que todo mundo tenha entendido, tenha agregado muito aí para vocês esse conteúdo. E quem precisar da minha ajuda, vai me acompanhando aí no Instagram, me chama lá no direct. Quem tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp, que tamo junto. Beleza? É isso daí. Valeu, rapaziada. Por hoje é isso. Deixa eu ver onde é que até encerra aqui, quase que aí. E tamo junto. E Rumo ao Zeo.